as contradições do Novo Testamento e a visão judaica sobre o cristianismo. Você já se perguntou por que o Novo Testamento não é compatível com a visão bíblica original? Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos analisar as contradições do Novo Testamento e entender por que, do ponto de vista judaico, ele não pode ser considerado um livro divino. Para isso, vamos explorar inconsistências teológicas, históricas e textuais que diferem da Torá e dos profetas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá. Primeiro, o Messias no judaísmo versus no cristianismo. No judaísmo, o Messias, Mashiach, deve ser um líder humano que trará paz mundial, reunirá os exilados de Israel e reconstruirá o Templo de Jerusalém. No entanto, o Novo Testamento apresenta Jesus como um Messias, que morreu sem cumprir essas profecias. Isso é um problema grave, porque a própria Torá estabelece critérios específicos para reconhecer o verdadeiro Messias. Por exemplo, Isaías 2:4 diz que, nos tempos messiânicos, não haverá mais guerras. Eles converterão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas a realidade é que, após Jesus, o mundo continuou em guerras, e Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70 d.C. Isso cria uma contradição fundamental. O Jesus descrito no Novo Testamento não corresponde ao Messias prometido pelo Tanakh, Bíblia hebraica. Segundo, as contradições genealógicas de Jesus. O Novo Testamento apresenta duas genealogias diferentes para Jesus, uma em Mateus 1 e outra em Lucas 3. Ambas pretendem conectar Jesus ao rei Davi, mas os nomes são diferentes. Mateus afirma que Jesus descende de Davi por meio de Salomão. Lucas afirma que a linhagem vem por Natã, outro filho de Davi. Essas contradições tornam impossível determinar a suposta linhagem real de Jesus, o que, segundo o judaísmo, já o desqualificaria como Messias. Além disso, se Jesus é filho de uma virgem, como afirma o Novo Testamento, então ele não tem linhagem paterna biológica, o que anularia qualquer reivindicação messiânica. Terceira, a anulação da Torá e das mitzvot. Outra grande contradição é que Jesus, em Mateus 5,17, diz: "Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir." Porém, Paulo, o maior propagador do cristianismo, ensina em Gálatas 3,13 que a lei já não se aplica, dizendo que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Isso cria uma contradição interna no Novo Testamento. Se Jesus não aboliu a Torá, por que Paulo ensinou que os mandamentos não precisam mais ser seguidos? O judaísmo rejeita essa ideia, pois a Torá afirma claramente em Deuteronômio 13:1: "Tudo o que eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Nada lhe acrescentareis, nem diminuireis." Ou seja, qualquer ensino que contradiga ou tente mudar a Torá não pode ser considerado divino. Quarta, as profecias deturpadas pelo Novo Testamento. O Novo Testamento frequentemente distorce passagens do Tanakh para tentar encaixar Jesus nelas. Um exemplo famoso é Isaías 7,14. "Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho." O texto hebraico usa a palavra alma, jovem, mas o Novo Testamento traduz como virgem, para encaixar na narrativa do nascimento virginal de Jesus. Isso é uma manipulação do texto original. Outro exemplo é Salmos 22,16, que em algumas versões cristãs aparece como "transpassaram minhas mãos e meus pés", mas o original hebraico diz "como um leão estão em minhas mãos e pés." Essa mudança é usada para tentar profetizar a crucificação de Jesus, algo que não está no texto original. Quinto, a profecia de Emanuel e a interpretação cristã. Mateus 1,23 afirma que o nascimento de Jesus cumpriu a profecia de Isaías 7,14, onde uma jovem, ou virgem, dependendo da tradução, daria à luz um filho chamado Emanuel. No entanto, no contexto original judaico, essa profecia se refere a um sinal específico para o rei Acás, séculos antes de Jesus, e Emanuel nunca foi um dos nomes de Jesus. 6. A noção de um Deus encarnado. No judaísmo,
Deus é único, indivisível e não assume forma humana. Números 23, 19, Deuteronômio 6, 4. A ideia cristã de que Jesus seria Deus encarnado entra em conflito direto com a fé judaica, tornando o Novo Testamento incompatível com a visão bíblica original. 7. A salvação é pela fé ou pelas obras? Outro ponto polêmico é a questão da salvação. O Novo Testamento apresenta diferentes visões sobre o que é necessário para ser salvo. Romanos 3, 28. Paulo afirma que a salvação vem pela fé, sem necessidade de obras da lei. Tiago 2:24. Tiago declara que a fé sem obras é morta e que o homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé. Essa divergência gerou debates entre teólogos ao longo dos séculos. Afinal, a salvação depende apenas da fé ou também das obras? Conclusão. Diante dessas contradições, o judaísmo rejeita o Novo Testamento como escritura divina. O Tanakh já é completo e não precisa de continuação. Além disso, qualquer ensino que contradiga a Torá é automaticamente desqualificado. Se você achou interessante essa análise, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. Até a próxima!